dia, boa tarde, boa noite. Em Vitória, 30 graus, diazinho nublado. Quando não tem sol, a gente comemora aqui, né? Você está chegando por aqui agora, meu nome é Hugo Cristo. Eu sou professor do curso de Design da Universidade Federal do Espírito Santo, designer, doutor em Psicologia. Nesse canal aqui eu tenho feito registros do percurso de casa para a universidade, esse percurso que eu faço tem 20 anos. E a regra é simples, eu saio de casa, coloco a câmera de ação em cima do console do carro, boto para gravar, do jeito que sair, saiu, não edito, não faço pós-produção, no máximo boto a brincadeirinha na abertura do vídeo ali para poder marcar o tema e facilitar o trabalho de quem está procurando vídeo nessa área aí. Já tem 7 videozinhos no canal, dando um pouco dos meus interesses. E a partir de agora, como eu comentei, eu vou tentar trabalhar com assuntos mais aleatórios, alternando alguns temas. E nesse vídeo de hoje aqui eu vou trabalhar com o abecedário do design. Será que é possível fazer isso? Será que a gente consegue pegar cada letra do alfabeto e trazer um tema fundamental? Eu acho que sim. Existem dicionários da psicologia, da economia, que você vai lá, abre o material e tem um verbete, 2, 3 fundamentais para cada letra. E aí a gente consegue ter um roteiro mais ou menos improvisado e ao mesmo tempo que tem utilidade para discutir os temas que são mais legais. Então, vamos lá. Vamos começar pela letra A e pro design é moleza. Não tem, acho que outra coisa mais importante nessa segunda década, né? Vamos para a terceira agora, na verdade, quase chegando à terceira década do século XX, que não o conceito de affordance, né? E é curioso porque esse conceito não tem tradução. Já tentaram fazer algumas traduções aí para ver se melhora um pouco a compreensão do que se trata. Mas a affordance, então, é um termo que está na língua inglesa e que a gente vai manter assim no nosso dicionário, aqui no alfabeto, no abecedário do design. Mas lembrando que se tivesse uma tradução mais interessante para o tema, a gente deveria utilizar, né, em português, mas não tem. O que é affordance? Affordance é um conceito cunhado pelo James Gibson. O melhor texto para conhecer esse conceito dele, apesar dele ter artigos publicados também, é o Ecological Approach to Visual Perception, ou a abordagem ecológica para a percepção visual. Eu já comentei um pouco aqui nos vídeos que eu falo sobre psicologia. E a affordance, ela é um termo controverso, já falei um pouco aqui sobre isso também, mas não custa repetir. Controverso porque ele tem duas interpretações. Uma que é a mais famosa, inclusive, que é trazida pelo Donald Norman no livro O Design do Dia a Dia, ou The Design of Everyday Things, né? Que é um clássico aí da área de design centrado no usuário, ergonomia, usabilidade e afins. E que nesse texto do Norman ele estava falando das affordances percebidas, perceived affordances, né? Mas a gente começa pela concepção original do Norman, do Gibson, aliás, James Gibson, que ela é, na minha avaliação, mais interessante e mais útil também, embora mais difícil de entender. O que é affordance, né? A ideia da psicologia ecológica é que você tem um organismo em ação num ambiente que é adequado àquela espécie, um nicho, né? A gente pode pegar lá da ecologia, a ideia de nicho mesmo. E aí o Gibson dá uma série de exemplos de nichos que oferecem oportunidades para ação para esse organismo. Então, um exemplo muito legal que a gente pode ter, quando você pensa na Vitória Régia, né, que é aquelas plantas meio circulares, assim, que planas, né, que você tem sobre as lagoas. Se você mudar a espécie que olha para aquela Vitória Régia, né, ela tem oportunidades para ação muito diferentes. Apesar dos organismos compartilharem o nicho, sei lá, pega um sapo, pega um peixe, pega um jacaré, sei lá,
todos esses animais, eles habitam, compartilham aquele nicho ali, só que aquele nicho ele tem propriedades físicas diferentes para cada espécie, no sentido das oportunidades. O que o Gibson vai dizer é que não se trata de uma dimensão física, né, da ação, mas uma dimensão ecológica. Então você não é que diferentes organismos estão subordinados a leis da física diferentes, não é isso. Mas é que aquelas propriedades físicas, no caso a geometria do espaço, as substâncias que constituem aquele ambiente, algumas que são rígidas e que não permitem que se atravesse elas, e outras que você consegue atravessar com algum tipo de resistência, e outras que não oferecem resistência nenhuma, por exemplo. Essas substâncias, elas estão disponíveis para os animais que estão os organismos, né, que estão naquele ambiente, e cada organismo, dada a sua constituição, dado o seu sistema cognitivo, vai explorar essas oportunidades de maneira diferente. Então, no caso da Vitória Régia, por exemplo, um sapo pode pousar, ficar em cima da Vitória Régia ali, repousar ali, né? Um mosquito, um pássaro, mas um jacaré não consegue, um ser humano também não. Tem Vitória Régias muito grandes aqui no nosso Pantanal, na Amazônia, a gente tem fotos aí, que às vezes aparecem crianças indígenas, né, em cima, que elas são tão grandes e funcionam como se fosse uma prancha, um barco, né, uma jangadinha, porque a criança é pequena, leve. Então mesmo o ser humano, dependendo da estatura, do peso dele, ele consegue experimentar algumas oportunidades que o ambiente oferece para ação, diferentes do adulto maior, mais pesado, enfim. Então a affordancy, ela não está na Vitória Régia, até porque a Vitória Régia não foi projetada no sentido artificial do termo que a gente entende como design, né? Ela é uma característica da natureza, ela é uma disposição da natureza. Então a affordancy também pouco está no sapo, ou no mosquito, ou no pássaro, ou na criança indígena, ou no jacaré, né? A affordancy está na relação. Por Gibson, quando a gente tem esse encontro, né, do organismo com as suas propriedades motoras, cognitivas, enfim, como que ele consegue estar naquele ambiente, essa relação estabelecida vai gerar diferentes oportunidades para ação. E às vezes uma mesma superfície, uma mesma substância tem diferentes tipos de consequência para o organismo. Um exemplo muito fácil a gente pode ter também: pensa num peixe dentro da água. O peixe se locomove pela água, ele usa a água como sendo a resistência, inclusive, da substância, né, aquosa ali, como um meio dele se locomover. Diferente, por exemplo, de um navio, diferente, por exemplo, de um ser humano nadando, diferente de um mosquito, né? Tem alguns tipos de mosquitos que conseguem repousar sobre a água, né? Coisa que o ser humano não faz, e que, por exemplo, sem esforço também, outros mamíferos ou peixes ou anfíbios não conseguem fazer. Então, o ar pra gente não é uma resistência. A gente consegue caminhar no ar, aqui como seres humanos aqui, respirando e tal, mas apesar da gente não ter resistência da água suficiente para impedir a nossa locomoção, a gente tem que aprender a segurar o ar, prender o ar, né, para nadar debaixo da água. Então, assim, cada substância, cada meio oferece uma substância diferente como dificultador ou facilitador do movimento, tá? E essa relação que a gente estabelece, por exemplo, sei lá, com uma árvore que a gente consegue escalar, com uma pedra que a gente consegue sentar, ela não está na pedra e não está no organismo, está no encontro dos dois. E daí o Gibson e os seus seguidores vão dizer que, né, que as affordances são propriedades, disposições relacionais, né? Você vai ter uma relação estabelecida entre o organismo e o meio, e essa relação oferece oportunidades para ação. E o ser humano é um dos poucos animais que ocupam determinados nichos e conseguem modificar o nicho para poder amplificar ou diversificar as suas oportunidades para ação. É quase como se fosse a gente pode pensar como uma característica adaptativa, que a gente não só explora as oportunidades dos nichos naturais que estão oferecidos para a gente, mas a gente também consegue modificar esses nichos. O exemplo que eu sempre dou para os meus alunos é a escada. A escada, ela é um produto, né, se você for pensar, do trabalho humano, que combina, por um lado, substâncias, né, geometrias. Então a gente modifica certos materiais, escava na pedra, ou cava na terra, ou faz com encaixes de pedras numa outra situação, aumentando a altura em relação ao nível do solo e tal.
Mas a gente só consegue fazer isso porque a gente tem um tipo de movimento nas pernas, que o joelho flexiona e que você consegue levantar a coxa e você trazer a sua perna para um nível mais alto e você vai escalando no movimento do passo, né? A gente é bípede também, a gente consegue fazer esse equilíbrio do nosso corpo em cima das duas pernas e consegue fazer esse aumento, né, da distância em relação ao solo utilizando esses nichinhos que a gente bota nos nossos pés e tal. Então vejam que se o nosso tipo de movimentação fosse diferente, como a nossa perna flexiona fosse diferente, talvez as escadas seriam uma outra coisa. Aí eu falo para meus alunos imagina um alienígena que a perna flexiona ao contrário, assim, o joelho é ao contrário. Tem um monte de exemplo de filme aí na ficção científica que os alienígenas têm um movimento diferente nas pernas. Eles podem ser que eles também chegariam na escada, mas ela poderia ser um pouco diferente. Agora, se a nossa perna não flexionasse, provavelmente a escada seria uma coisa bem mais complicada. Então, a capacidade do ser humano de manipular uns materiais, de construir geometrias, de reconhecer, inclusive, no ambiente, geometrias artificiais e naturais, que oferecem espaço para você usar como escada, vamos dizer assim, a escadabilidade do ambiente, né? Você explora como se fosse uma affordancy. Eu posso falar em sentabilidade de algumas coisas, eu posso sentar na cadeira, no banquinho, no meio fio, mas eu também posso ver uma pedra que eu posso sentar nela, eu posso tentar sentar numa planta que tem espinhos, vão me dar mal, então eu tenho que aprender a reconhecer também que tem espinhos, apesar da altura e da capacidade de eu sentar ali, eu vou ter uma consequência negativa para mim. Então tem toda uma história aí dessa relação que eu estabeleço com essas geometrias, né? Com essas substâncias, com as superfícies que estão no ambiente. E a teoria do Gibson vai também falar de que a gente não precisa processar mentalmente as oportunidades. É como se o nosso sistema visual fosse capaz de extrair dos vetores ópticos de energia do ambiente as informações que são suficientes para descrever o que é uma superfície, o que é uma tal substância. A gente olha para uma coisa que é de madeira, a gente sabe que é madeira. Não que a gente não vem ao mundo, não nasce de fábrica sabendo o que é madeira, mas uma vez que a gente experimenta, né, as questões que descrevem oticamente a madeira e que eu consigo perceber a substância, a superfície como a madeira chega até a gente pelo vetor de energia, né, óptico, e eu consigo perceber madeira nas coisas. E, inclusive, isso é uma explicação importante de por que algumas superfícies que você imita com impressão, com adesivo, uma superfície como, por exemplo, sei lá, granito, mármore, tem um monte de adesivo que imita granito, mármore, madeira, aço escovado e tal, a gente olha e acha que é aquilo. Por quê? Porque o tipo de reflexão da luz que acontece para o nosso sistema visual a partir daquela superfície ali é semelhante àquilo que nós observaríamos com madeira, com metal e tal. Então, tem toda o ambiente ele não é empobrecido de informação, como, por exemplo, outras teorias vão dizer. O ambiente ele é riquíssimo em informação, nós estamos afogados em informação, em energia que descreve a superfície, as substâncias, a geometria do ambiente, né? E o nosso trabalho enquanto seres humanos é aprender a diferenciar essas substâncias, essas superfícies, essas geometrias, e não enriquecer o modelo mental. Aí já é uma diferença que eu posso fazer o gancho para falar do Norman. Diferente dessa ideia do Gibson, de que o ambiente é super rico de informações, a gente quer aprender a diferenciar, né? A cognição tem a ver um pouco com a diferenciação entre diferentes oportunidades para ação. O Norman vai dizer, tem passando um avião aqui, eu não faço ideia se vai pegar o som do avião, né? Mas enfim, o Norman vai dizer que nós temos modelos mentais, já falei um pouco sobre isso, sobre as coisas, e esse modelo mental ele é empobrecido, né? Ele é frágil, e à medida que eu vou interagindo com vários objetos, várias situações que compartilham propriedades, eu vou enriquecendo meu modelo mental e eu vou ficando cada vez mais hábil para reconhecer aquele objeto, aquele artefato, aquela situação e saber como me portar. Isso é muito diferente do que o Gibson fala. O Gibson sequer vai falar de processamento de nada mental. E como eu disse, a informação está lá fora. Isso é até uma coisa controversa um pouco, que divide, né, o pessoal da psicologia ecológica dos que são filiados à teoria da autopoiese, do Maturana do Varela, e também do nativismo, que é a vertente também de terceira via, que guarda suas diferenças, apesar de ter coisas que são comuns, assim. A ideia de que a informação está lá fora, né, que o ambiente é suficiente para oferecer informações para que a gente possa nos comportarmos, não é consensual, assim. Mas ainda assim, isso é muito diferente de maneira geral
da ideia dos cognitivistas, de que você precisa buscar informação no ambiente, e essa informação é sempre pobre, e você tem que processar ela mentalmente, enriquecer, para aí sim você saber como se comporta. Então tem uma história aí interessante de onde está a informação, né? Numa leitura mais elementar da teoria do Gibson, é como se ela estivesse lá fora. Mas como eu já disse, ela não está fora, ela está entre, né? Ela está no encontro do organismo com o ambiente. É o sistema nervoso de um dado organismo, com as suas propriedades, que é capaz de descobrir ativamente no meio as oportunidades para ação. No caso das affordances do Norman, que tem o nome de affordances percebidas, não é por acaso, é o processamento das informações recebidas do meio. Então tem uma passividade aí também, apesar de ter uma dinâmica da ação na teoria do Norman, mas existe uma passividade na recepção das informações pelas nossas terminações nervosas, que tem que ser processada e enriquecida. E aí esses dois caminhos são muito diferentes, né? Para você explicar o que é uma affordance. Se a affordance é aquilo que eu gradualmente reconheço no objeto, eu tenho que me concentrar em projetar o objeto para que ele revele oportunidades para ação. E aí você vai ter uma ideia da affordance percebida do Norman. Se a affordance está na relação do organismo com o meio, eu tenho que considerar uma série de outras coisas também, que tem a ver com o próprio funcionamento cognitivo do organismo, como sendo um limitador daquilo que ele consegue perceber. E principalmente diferenciar. As coisas deveriam ser projetadas tendo em vista uma diferenciação de suas funções por meio da sua geometria. Nesse aspecto os dois concordam. O que muda é a ênfase se esse processamento da informação está fora, e aí eu posso investir mais numa questão de enriquecer e de utilizar o conhecimento anterior do sujeito e tal. Se ela estiver dentro, nesse processamento for totalmente dentro, e se for fora isso, eu vou ter que apostar em outras questões, como, por exemplo, né, estudar melhor as superfícies, as substâncias, as geometrias do meio, e como essa informação, estando lá no ambiente, ao ser detectada, e ele fala isso mesmo, né? O Gibson fala em detecção, ela revela oportunidades para ação. Então são coisas muito diferentes aí. Para o nosso alfabeto do design aí, pensando em termos de affordance, como que a gente poderia pensar na tradução disso para o português, né? Tem um monte de questões aí, de disposições, de revelabilidade, sei lá, tem um monte de nome que a gente poderia tentar explorar, mas é uma propriedade relacional, né, gente? Então toda vez que tem uma coisa relacional assim, é difícil achar uma palavra que daria conta. Tem gente que pensa em inventar palavras, por exemplo. Eu não sei se é o melhor caminho, mas eu sei que a gente pode contar com essa ajuda, né, de usar termos combinados, do tipo disposição para ação, propriedades relacionais, enfim, para nos ajudar a entender do que se trata essa história, né? O que a gente pode fazer também é mencionar rapidamente, apesar de sair do A, vamos para o S, né? O Norman rebatiza nas edições posteriores do seu livro as affordances como signifiers. É um pouco diferente a ideia, ele enfatiza um pouco mais o significado das coisas, aquilo que você vai trabalhar na perspectiva ainda mais cognitivista, né? Como o Gibson vai dizer que não tem processamento, a detecção é imediata. Essa coisa do significado está muito mais estabelecido na relação do que no processamento, do que na extração de significado, né? Então isso é uma conversa um pouco mais complicada. Agora, a gente pode, de maneira concreta, no design de interação, no design gráfico, explorar essas possibilidades. Eu sempre gosto de lembrar, por exemplo, os meus alunos, a ideia de que quando você olha um cachorro, um doguinho, ele tentando morder os sistemas de alarme, né? Aquelas faixas de infravermelho que alguns alarmes colocam no ambiente, você poder passar ali e disparar o alarme, o cachorro enxerga comprimentos de onda diferentes dos nossos, né? Então o mundo que o cachorro habita é um mundo com outras ofertas, né, de informação para ele poder explorar. E eu estou falando de luz. Isso não é muito diferente da coisa da Vitória Regia que eu comentei, mas pensem, sistemas nervosos com sistemas perceptivos diferentes habitam mundos muito diferentes. E a gente tem uma dimensão cultural nisso, obviamente. O Gibson tinha um pouco mais de dificuldade, era mais incipiente na teoria dele discutir os aspectos que eram mais ligados à cultura, mas ele também coloca a cultura como um nicho cultural, também abria possibilidades para você poder interagir e detectar essas informações que estavam disponíveis no meio, de acordo com o seu sistema nervoso. Mas lembre-se que na visão mais
interessante que a gente tem da cognição, não há oposição entre natureza e cultura, né? Entre nature e nurture, que a gente fala, né? De você não tem essa distinção entre o biológico e o cultural, ela é boba. Na verdade, os seres humanos, eles têm, entre as suas características biológicas, serem intimamente ligados ao desenvolvimento cultural, à interação social. E isso não é uma questão que ela é cultural em si mesma, tem um aparato biológico que permite que os seres humanos se insiram, né, nas dinâmicas culturais e nas interações sociais, e parte do seu desenvolvimento biológico, né, a sua ontogênese, está intimamente dependente das interações sociais que ele estabelece. Isso vai todo mundo dizer, Vygotsky, Piaget, Brunner, enfim, não tem nenhuma surpresa nisso. Então a ideia do Gibson de que você tem também como nicho cultural oportunidades que são detectadas prontamente, e isso especifica formas culturais, não é bobeira. Nós temos um grupo de pesquisadores na Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, que trabalham com o enativismo e com a teoria do Gibson, das affordances, que eles estudam affordances culturais também. Eu vou colocar aqui o link do artigo do professor Eros, que é lá da Federal do Rio Grande do Sul, que vai mais para essa linha da discussão das affordances culturais. Mas enfim, é diferente, né, gente? Uma questão muito forte das affordances do Gibson é que ela é meio solipsista, assim, como boa parte das análises cognitivistas mais tradicionais norte-americanas. Em que sentido quer dizer isso? Existe um descolamento, um isolamento do organismo em relação ao entorno, às dimensões mais interativas, sociais, culturais, posicionais, que a gente considera, por exemplo, na psicologia social, assim, especialmente aquela de matriz europeia, que é mais forte no Brasil também, né? Então talvez se eu pudesse falar de uma fragilidade da abordagem do Norman, ou que ele explora pouco e poderia explorar, e que o Gibson não deu conta de entrar no tempo dele, por questões de interesse mesmo, né? Naquele primeiro momento, e depois ele falece e tal, ele não avança com a pesquisa, e a esposa dele, a Eleanor Gibson, tem um trabalho sobre psicologia de desenvolvimento que entra mais nessas questões, essa dimensão social, assim, né? Como que também a dinâmica social oferece um mar de energia aí, de informações, que a gente também percebe aquilo que é permitido ou não para a gente poder fazer. Nessa linha, o trabalho do Gibson me lembra um bocado do trabalho de Fritz Heider, que é um psicólogo importantíssimo, que ele tem uma origem ali no gestaltismo também, que ele fez uma série de estudos na primeira para a segunda metade do século XX, falando sobre balanço estrutural, que a gente chama, né? É uma teoria aí que também oferece para a gente um entendimento, até com aplicações em teoria dos grafos, mais matemática, que me interessa bastante, sobre como que você consegue construir essa percepção sobre o que é possível de ser feito nas interações, e como que você, olhando para uma situação qualquer, você atribui significado. Então é uma coisa interessantíssima, e ele tem um estudo famoso feito com animação, em que as pessoas olhavam para uma tela e vinham, sei lá, 3 formas geométricas interagindo, e aí parecia que era como se fosse um casal que estivesse brigando e tal, as pessoas viam ali, né? Era só um triângulo, um quadrado andando na tela, não tinha nada de briga acontecendo, mas as pessoas falavam assim, não, tem um casal brigando aqui e tal, então tinha uma história dessa. Ou a gente fala assim, não, aqui tem um casal brigando e o filho sai da sala e fica do lado de fora com medo, porque os pais estão brigando, e eram só formas geométricas andando na tela. Então tem uma dimensão que a gente atribui as informações que a gente detecta do meio, que ela está conectada aos nossos valores sociais, nossas crenças, nossa cultura. Então essa discussão é muito legal. O Fritz Heider é um cara que vale a pena conhecer também, e ele tem essa história do balanço estrutural, que ele usa a teoria dos grafos para você poder detectar relações que são desequilibradas e que a gente não se sente confortável nessas situações de desequilíbrio cognitivo, e busca alternativas para resolver isso. Enfim, é um pouco do caldeirão onde o Gibson estava trabalhando lá, né, na segunda metade do século XX, e que tem um monte de ideias legais. E as affordances têm um pouco a ver com isso também. Tem um pé lá no gestaltismo. Eu posso falar isso depois, se não chegar na letra G, por exemplo. Fatalmente eu vou falar da Gestalt, tá? Mas não são ideias absolutamente independentes nem excludentes. Você vai ter um caldeirão de coisas aí que vai chegar na ideia das affordances, que eu acho que é uma das ideias mais importantes e das que eu mais gosto da aproximação da psicologia com o design, beleza? É isso, vamos acabar esse primeiro episódio do Abecedário aqui. Vamos ver o que vai ser a letra B. Se você tem alguma sugestão aí de letras,
porque coisas que eu deveria olhar nas letras vão ter em B, tem um monte de coisa interessante, no C também. Eu vou tentar também citar livros, quando não tiver um tema eu vou citar um livro ou um autor que possa ser um bom representante daquela letra. E aos pouquinhos eu vou chegar talvez aí o Z. Não pretendo fazer abecedário todos os dias, tá? Eu vou tentar fazer o abecedário quando eu tiver uma ideia do que eu posso falar. E eventualmente também eu não vou... Estamos chegando no final do semestre letivo, não devo produzir vídeos todos os dias. Sempre que der eu gravo aqui e quando eu tiver com uma ideia boa eu faço o abecedário. Beleza? Valeu aí por acompanhar. Cinto de segurança sempre, respeite os pedestres. Valeu!